Vocês sabiam que os mamíferos apresentam 3 formas de reprodução e de dar à luz aos seus filhotes? Sim, gente, 3 formas. E nesse vídeo a gente vai ver quais são essas formas e como exatamente elas acontecem na vida dos mamíferos. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente! Eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. E o assunto desse vídeo é sobre os mamíferos. E assim, gente, os mamíferos, eles são os animais assim que ocupam praticamente todos os ambientes da Terra e com as suas características e adaptações, eles demonstram capacidade de se manterem em diversos habitats, aquáticos, aéreos e terrestres. Algumas características em comum nos mamíferos são a presença de pelos em pelo menos alguma determinada fase da vida que os ajudam a se adaptarem ao ambiente em que vivem e as glândulas mamárias que produzem o leite que nutre os filhotes. Mas apesar deles terem essas semelhanças que os fazem pertencer à classe mamália, eles apresentam diferenças biológicas. E uma das diferenças mais notáveis entre os mamíferos é a forma como eles dão à luz aos seus filhotes. E com isso, os mamíferos são classificados de 3 formas: mamíferos placentários, mamíferos marsupiais e mamíferos monotremados. Vamos começar com os mamíferos placentários, que eles são os mais familiares, né? Esse grupo inclui os gatos, cachorros, morcegos, elefantes, humanos, baleias. E como o próprio nome já diz, né, esses mamíferos são classificados pela presença da placenta, que é um órgão que se desenvolve no útero durante a gestação e promove a troca de nutrientes, oxigênio e resíduos entre o sangue da mãe e do embrião através do cordão umbilical. A placenta e o cordão umbilical proporcionam uma associação íntima e de longa duração entre a mãe e o filhote em desenvolvimento. E dependendo do mamífero, ele pode ficar muito mais tempo se desenvolvendo no útero do que outros mamíferos placentários até que ele esteja formado e pronto para nascer. Como é o caso dos elefantes, né, que tem a gestação mais longa de todos os mamíferos, durando entre 22 meses a 24 meses. E quando o filhote nasce, ele pode ficar até 5 anos se alimentando do leite materno. Já os mamíferos marsupiais são aqueles animais em que as fêmeas possuem uma pele dobrada, uma bolsa na região do abdômen, conhecida como marsúpio. Por isso que eles são chamados de mamíferos marsupiais. E os exemplos de marsupiais são os cangurus, os coalas, os gambás, o petauro do açúcar, diabo da Tasmânia. Só que nos marsupiais, o filhote nasce prematuro, eles nascem subdesenvolvidos e aí eles se arrastam até o marsúpio com auxílio da mãe e lá eles se agarram, eles ficam presos ao mamilo da mãe e ficam se alimentando e dando continuidade ao seu desenvolvimento por um período que corresponderia à última parte do desenvolvimento de um mamífero placentário. Nos cangurus, por exemplo, a gestação dura em média 33 dias. O filhote nasce em um estágio embrionário muito precoce e aí ele se arrasta até o marsúpio da mãe e passa os próximos 6 meses mamando. E mesmo depois que esse filhote deixa o marsúpio, ele volta de vez em quando para mamar até completar 11 meses de idade, quando ele finalmente abandona o marsúpio. Inclusive em cangurus, as mães podem ter 3 filhotes em estágio de vida diferente. Um filhote pode estar fora do marsúpio, voltando para se alimentar de vez em quando. O outro pode estar terminando o seu desenvolvimento dentro do marsúpio, agarrado ao mamilo da mãe. E o terceiro filhote pode estar com seu desenvolvimento pausado dentro do útero da mãe. Isso é possível sim graças a um fenômeno chamado de diapausa embrionária, que é um fenômeno que coloca o embrião em um estado de dormência. Ele pausa o desenvolvimento do embrião até ser reativado quando as condições ficarem favoráveis para o seu desenvolvimento. Tem um vídeo no canal que eu explico sobre esse fenômeno de diapausa embrionária e lá eu também falo quais são os outros animais que podem sofrer esse fenômeno também. É um assunto muito interessante, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e aqui na descrição, se vocês quiserem saber mais a respeito. E por fim, os mamíferos monotremados, que indiscutivelmente é o grupo mais diferentão dos mamíferos. Os monotremados são os ornitorrincos e as equídenas.
Assim como os outros mamíferos, eles possuem pelos e eles produzem leite. Só que eles não têm mamilos e eles põem ovos. Eles são mamíferos que põem ovos. O nome monotremado significa um orifício, que se refere ao único orifício que eles têm, que serve tanto para reprodução, excreção e postura dos ovos. É a mesma coisa que acontece com as aves, com os répteis, com os anfíbios e com os peixes. Os ovos dos monotremados têm uma casca fina e mole, da qual eclodem os filhotes após o período de incubação. E aí o leite materno é secretado por vários poros da barriga da mãe, e os filhotes sugam o leite através desses poros, eles ficam se amamentando até eles ficarem grandes o suficiente para se alimentarem por conta própria. No caso dos ornitorrincos, a mãe põe um ovo, no máximo 2 ovos, e ela fica incubando, fica aquecendo esses ovos, e aí depois de 10 dias, os ovos eclodem, os filhotes nascem e eles ficam mamando por 3 a 4 meses até eles conseguirem nadar sozinhos. Apesar dos mamíferos monotremados botarem ovos, e essa ser uma característica que diverge bastante dos outros mamíferos, eles pertencem de fato à classe mamália. Isso porque eles compartilham as características definidoras dos mamíferos e estão evolutivamente ligados ao restante da classe. Então é assim que os mamíferos são classificados: mamíferos placentários, mamíferos marsupiais e mamíferos monotremados. Conta aqui nos comentários se vocês sabiam dessa classificação, se vocês tinham mais ou menos uma noção disso e se teve algum animal que surpreendeu vocês. Conta aqui nos comentários para eu saber. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixem um like aqui para eu saber disso. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque toda semana, gente, eu trago curiosidade da natureza e tem temas muito interessantes a caminho aqui do canal. Eu fico por aqui, gente, tenham um ótimo final de semana e eu encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijão para vocês, tchau!